Então, pessoal, na última aula, o que a gente viu, né? A gente viu o teste de comparação, vamos só lembrar aqui. Deixa eu só... Então, a gente viu aqui o teste de comparação. Bom, a gente tinha aqui séries de termos não negativos, né? Somatório de AN, somatório de BN. Não vou escrever tudo, tá? Só para a gente lembrar quais são as hipóteses, né? Então, a gente tinha uma série de termos não negativos com AN menor ou igual que BN a partir de um certo índice N, né? Então, bom, o que dizia o teste de comparação? Se a somatória de BN converge, então a somatória de AN converge. Se a Q dos termos maiores converge, a dos termos menores converge, que são termos não negativos. Se somatória de AN diverge, então, opa, aqui faltou o converge, né? Então, a somatória de BN diverge, né? Então, esse é o teste de comparação. Depois a gente viu o teste de comparação no limite, né? Comparação no limite. Né? Lembra que aqui tinha algumas situações que a gente não conseguia comparar, né? E aplicar isso aqui diretamente. Aí, bom, a gente foi para o teste de comparação no limite. Se eu tenho aqui que, né, as duas séries, somatório de AN e somatório de BN, né, eu vou supor que o BN é diferente de zero, a partir de um certo N0, né? Então, bom, a gente tem, se o limite de AN sobre BN, quando N vai para infinito, lembrando que aqui, vou colocar aqui AN e BN positivos, né? A gente colocou elas positivas. Vou só arrumar aqui melhor. É porque eu vou calcular o quociente. BN aqui positivo. Se isso aqui converge para uma constante C aqui positiva, então ambas as séries convergem ou ambas divergem, né? Convergem ou ambas divergem, né? A gente viu também que tinha uma condição se esse limite desse zero ou se desse infinito, né? Então, o que a gente acaba usando mais é esse, mas claro, se esse limite der zero e essa somatória aqui converge, a somatória do AN converge. Se esse limite der infinito e a série do BN diverge para infinito, né? A série do AN também diverge, tá? Bom, vamos fazer mais um exemplo aqui, né? Que não deu tempo da gente ver na última aula, tá? Porque ele demanda um pouquinho mais de tempo. Então, vamos estudar a convergência aqui dessa série aqui, ó, né? Estude a convergência da série soma n de 1 até infinito ln de n sobre n elevado a 3 meios. Bom, para estudar essa série, tá, a gente pode usar um desses dois testes, né? O teste de comparação no limite. Bom, mas eu vou comparar com o quê, né? Vamos olhar aqui, ó, esse expoente aqui, 3 meios, né? Bom, 3 meios, isso aqui é maior que 1, né? Então, se a gente for pensar aqui numa
série 1 sobre n elevado a p aqui, tá? Bom, a ideia é que seja maior que 1. Né? O problema é que eu tenho ln de n aqui em cima. Então, não dá para comparar isso aqui, ó. Né? Eu não consigo comparar o ln de n com n elevado a 3 meios. Né? Primeiro, ó, como o p aqui, digamos, p maior que 1, essa série converge, então eu teria que de alguma forma colocar que isso aqui fosse menor ou igual que 1 sobre n, bom, elevado a p. Né? Que aí, bom, se a série com esses termos aqui converge, a série com esses termos aqui converge. Tá? Bom, o p igual a 3 meios não vale, né? Porque se eu coloco aqui ln de 3, isso aqui já é maior que 1. Então, p igual a 3 meios não vai funcionar. Tá? Então, a gente tem esse probleminha aí. Eu não posso usar p igual a 3 meios. Bom, mas o p não precisa ser 3 meios. Ele pode ser qualquer número maior do que 1. Então, se eu for olhar aqui na reta, ó, digamos, eu tenho 1 aqui e tenho 3 meios aqui, né, que seria 1 mais meio. Bom, eu preciso diminuir de alguma forma esse expoente aqui, p, mas de forma, né, que aconteça essa relação aqui, ó. Bom, não precisa ser para todo n, basta para n suficientemente grande. Mas o p ainda cai aqui. Né? E como que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, vou pegar aqui a metade do caminho, entre 3 meios e 1. Né? Então, significa que eu vou subtrair de 3 meios 1 quarto. Então, será que... Aqui é a pergunta. Será que para n grande vale essa desigualdade aqui, ó, ln de n sobre n elevado a 3 meios? Isso aqui é menor ou igual que n elevado a 1 quarto sobre n elevado a 3 meios? Essa é a pergunta. Por quê? Se for, isso aqui fica 1 sobre n elevado a um número maior do que 1. Vai ser, observe que eu peguei 1 quarto, né? Então, 1 quarto, a hora que eu subtrair aqui, ó, vai ficar 3 meios menos 1 quarto. Isso aqui dá 5 quartos. Né? Ó, se eu for fazer a conta, 3 meios menos 1 quarto, né? 6 menos 1, 5. Isso aqui 5 são 5 quartos, que é maior que 1. Então, bom, eu tenho que provar essa relação. Né? Será que isso aqui é verdade para n suficientemente grande? Essa é a pergunta. Se eu provar isso, aí eu consigo usar o teste de comparação. Então, vamos ver. Bom, a gente sabe que o ln para n grande, né? O ln de n, isso aqui é sempre menor ou igual que n elevado a qualquer constante positiva, menor ou igual que e elevado a n. Mas por que vale isso? Não? No fundo, eu preciso dessa desigualdade aqui primeiro, né? Então, eu vou até apagar o lado de cá, mas vale, a gente consegue provar isso aqui, tá? Como que a gente prova isso, né? Ó. Então, aqui em particular, depois eu uso com 1 quarto, mas isso aqui vale para todo C positivo. Por quê? Ó, significa... O que acontece? Né? Acontece com... Isso aqui não precisa ser para todo n, né? Isso aqui eu preciso para n maior ou igual com certo n0. Tá? Então, o que acontece com ln de n? Eu vou tomar o limite do quociente. ln de n sobre c. Né? Deixa eu colocar o limite aqui embaixo. Limite, quando n vai para o infinito, do ln de n sobre n elevado a c. Bom,
Como C é positivo, né? Tanto o numerador quanto o denominador vão para infinito. Então, observa aqui que a ideia é aplicar L'Hopital, né? Então, o que acontece com isso aqui, né? Então, considere a f de x aqui como sendo ln de x sobre x elevado a c, né? Lembra que para aplicar L'Hopital, eu preciso estar com a função definida em todo R, né? Logo, né, quando eu faço x igual ao número natural, eu volto para essa expressão aqui, né? Então, o que acontece quando x é para infinito? X é para infinito da f de x, isso aqui é igual ao limite, quando x é para infinito, do ln de x, x sobre c. Bom, aqui agora eu posso aplicar L'Hopital, porque vai ficar infinito sobre infinito, né? Posso colocar aqui, infinito sobre infinito, posso aplicar L'Hopital. Isso aqui vai dar, vou colocar aqui na linha de baixo, né? Ficar limite, quando x vai para infinito. Bom, a derivada do ln de x é 1 sobre x. X elevado a c fica cx ca menos 1. Então, bom, igual ao limite quando x é para infinito. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, vou colocar aqui, vai ficar 1 sobre c, x c menos 1 vezes x. 1 sobre x vezes o inverso disso aqui. Bom, isso aqui dá limite quando x é para infinito, 1 sobre cxc. Isso aqui vai para 0 quando x é para infinito. Significa que para x suficientemente grande, para x suficientemente grande, né, você tem que ln de x sobre x elevado a c, isso que é menor ou igual que 1, porque o limite vai para 0. Ou seja, para x grande, você tem que o ln de x é menor ou igual que x elevado a c. Tá? Então, isso aqui vale para qualquer c positivo. Tá? Então, para x grande, isso aqui fica menor ou igual que x elevado a c. Tá? A mesma coisa, você consegue mostrar que x elevado a c é menor ou igual que i elevado a x. Tá? Para todo, qualquer que seja o c ali, e para x suficientemente grande. Tá? Então, bom, vamos voltar aqui. Então, em particular, vale para c igual a 1/4. Né? Então, tomando c igual a 1/4, a gente tem que ln de n sobre n elevado a 3/2, isso aqui é menor ou igual que n elevado a 1/4 sobre n elevado a 3/2, que é igual a 1 sobre n elevado a 5/2. 5/4, desculpa. 5/4. Como 5/4 é maior do que 1, então, essa série aqui, 1 sobre n elevado a 5/4, ela converge. É convergente, né? E pelo teste da comparação, esse é o teste da comparação, tá? Aqui eu não preciso clicar no limite, não. Comparação. Essa aqui, ln de n sobre n elevado a 3/2, n de 1 até infinito, converge. Então, ó, uma coisa que a gente às vezes pode cair, né, como consequência, sempre o ln é majorado por qualquer potência de n. O ln de x, qualquer potência. Bom, como a ideia é quando n vai para infinito, né, isso aqui vai valer sempre. Tá?
Então, a partir de um certo índice, vale isso. Lembra que a gente vai tomar a comparação aqui, tem que valer a partir de um certo índice. Então, essa aqui também é convergente. Dá para fazer com o teste da comparação do limite, mas vai ter que cair de novo, calcular um limite do tipo L'Hopital. Né? Vai cair uma coisa desse tipo aqui de novo para calcular. E a gente consegue mostrar. Né? Vou pausar isso aqui também. Bom?